Olá, gente. Aqui é o professor Mauro, né, da UFOPA. Vamos dar continuidade aí ao nosso curso de Fundações 2, né, a parte 2 dos da aula de tipos de estaca, né, nossa aula da parte 2 aqui da aula 3, né, então aula 4, digamos assim. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre as estacas do tipo escavada, hélice contínua e raiz. Não necessariamente nessa ordem, tá? Então vamos lá. A primeira estaca aí que a gente vai falar é a estaca do tipo escavada do tipo raiz, né? Então, raiz é um tipo de estaca escavada, onde ocorre uma injeção, a injeção utilizada para moldar o fuste. Né? O que é injeção? Injeção de fluido, que vai ter uma circulação dentro de um revestimento, né? De uma parede metálica, um tubo metálico. Então, como é que funciona? Imediatamente após a moldagem do furo, é aplicada uma pressão no topo de ar, comprimindo uma ou mais vezes durante a retirada do tubo. Então, o que acontece aqui para fazer essa estaca? Uma estaca que é totalmente armada, certo? Do início da ponta até o topo da estaca. E essa estaca ela é feita por uma escavação por circulação de um fluido, né? Circulação de água. É uma estaca que acaba causando um pouco mais de sujeira no canteiro de obras, né? E após essa escavação com circulação de fluido, ela é preenchida com argamassa, né? A gente não vai usar concreto para estaca raiz, é preenchida com argamassa e depois que essa argamassa atinge o topo, é aplicada uma pressão de ar no topo da estaca, né? Pode ser uma ou mais vezes, a depender do tipo aí de estaca e das condições de campo, beleza? Então, qual é o procedimento a ser feito, né? Então, veja bem, aqui tem um esqueminha da, do procedimento, né, para escavação de uma estaca, né? A perfuratriz que é responsável por fazer esse tipo de estaca raiz é uma perfuratriz pequena. Então, geralmente, a gente utiliza esse tipo de estaca para reforços, né? Porque essa máquina consegue entrar em pavimentos que tem o pé direito aí reduzido e consegue fazer as estacas. Os diâmetros dessa estaca variam de 20 a 50 centímetros. E elas são totalmente armadas. Então, qual é o procedimento? A perfuração do furo integral com revestimento, né? Então, vai ter uma camisa metálica. E essa camisa metálica vai sendo cravada de acordo com esse solo vai saindo, né? Circulação de água. Então, dá para ver que tem umas setinhas aqui, ó. Esse é o fluido saindo. Retorno do fluido de perfuração com expulsão do material. No caso, o material é o solo. Depois que a gente atinge a cota, né, de que vai ter o comprimento da estaca, a gente vai colocar a armadura. Né? Então, como eu falei, ela é totalmente armada. Então, vai ser a colocação da armadura. Após isso, a gente vai fazer o preenchimento, né, ascensional do furo com argamassa. O que é isso ser ascensional? É de baixo para cima, né? Então, vai ter o tubo que vai conduzir a argamassa até aqui na base da estaca. E essa argamassa, o nível dela vai subindo, né? Até atingir o topo. Beleza? Até atingir o topo. Então, isso que é ascender, né? De baixo para cima. Depois disso, depois que é aplicada a estaca, né? A gente vai começar a tirar o tubo metálico, né? O tubo metálico vai sendo tirado. Vai sendo sacado, que a gente chama, né? Vai sendo tirado até que eu atinjo o nível, né, da estaca, né? Pronto. E aqui no topo eu vou aplicar uma pressão de ar, né? Ar comprimido. Tá bem? E eu vou ter a estaca pronta em si. Então aqui vai ter um videozinho mostrando.
Então, como pode ser visto aí nesse vídeo, né? Dá para ver o tubo, né? Metálico aqui. Esse tubo é dente, tem uma certa coroa aqui na ponta para facilitar a escavação. E esse tubo metálico ele é sacado, né? Retirado, chama de sacar. Ele é retirado do furo no momento de que a gente vai colocando a argamassa, né? E vai inserir, vai colocando a argamassa e vai retirando esse tubo, beleza? Então esse é o procedimento para estacar a raiz, né? Vocês viram que ela é totalmente armada, né? Do início ao final. O problema, né, principal é o canteiro de obra, né? Como vocês viram, o canteiro de obra fica bem com muita lama, né? Por conta da lavagem, é uma estaca que consome muita água, né? Então, para o processo executivo, beleza? Então, sabendo disso, outro tipo de estaca escavada são as microestacas, né? Que inclui as pressões, né? Pressão-ancoragens executadas com tecnologia de tirantes injetados em múltiplos estágios, né? Então, às vezes, a gente usa esse tipo de estaca aqui para fazer tirante, né? Estacas que estão sujeitos a tração, né? Em cada estágio de pressão e que garanta a abertura das manchetes posteriores, injeção. Depois que eu expliquei o que são essas manchetes, tá bom? Vamos lá. Como é que funciona, né? Tem a escavação, processo de escavação, né? Com revestimento. Uma estaca escavada, então vai ter escavação. Pode ser de diferente forma. Trado, circulação, no qual a gente tem a colocação da armadura, né, em caso de pode ter revestimento ou não, em que há inserido um tubo perfurado, né, caso que essas válvulas manchete, no caso, é um tubo perfurado, e a cauda é inserida nesse tubo perfurado com pressão, sob pressão, né, então fazendo com que a ponta da estaca ela tenha uma seção maior, né, como se fosse uma ancoragem. Né? Aqui tem a seção, né, da estaca, tubo de injeção e mais ou menos como ela é, no caso aqui 16, né, 6 centímetros. Então, não tem muito o que mostrar, o processo é semelhante ao das outras escavações, só muda aquele bulbo. E por último, vamos ter a estaca hélice contínua, que na minha opinião é a estaca que tem maior produtividade na execução, né? Consiste em ter uma máquina, né, que está atrelado a um trado de rosca sem fim, digamos assim, né? E esse trado é inserido no solo, então no subsolo, e o processo de escavação ocorre, né, com a inserção desse trado, e a concretagem é simultânea ao processo de retirada do trado, né, fazendo com que não tenha alívio de tensões no solo. Então é uma estaca que tem poder de execução muito elevado e capacidade de carga também elevada. Então a metodologia executiva desse tipo de estaca consiste na perfuração e concretagem simultânea da extração da hélice do terreno e introdução da armadura, né? Então a gente tira a broca, né? No caso o trado, depois já concretado e depois é inserida a armadura. Em síntese seria isso, né? Quais são as desvantagens desse tipo de estaca? A vantagem é a produtividade e a desvantagem é o comprimento que é limitado ao tamanho do trado. Então vejam só esse vídeo.
Então, gente, vocês viram aí que a estaca hélice contínua é uma estaca que tem produtividade alta, né? Mas requer, né, um equipamento maior, mais robusto, tem limitação de comprimento. Então, todos os tipos de fundações vão ter suas vantagens e desvantagens. Cabe a nós, como projetistas, é, verificar qual é a situação mais favorável para o nosso caso de construção, né? Se eu vou precisar de agilidade, se eu for precisar tomar mais cuidado, né, com as obras do entorno. Enfim, vai haver um monte de situações que a gente vai ter que ponderar na hora de fazer o projeto de fundação. Agora que a gente já sabe os tipos, né, de estacas, cabe agora determinar qual é a capacidade de carga que cada uma vai ter, beleza? Então esse será o assunto da nossa próxima aula, tá bom? Aqui nesse último slide, né, eu estou trazendo aqui um monitoramento da estaca, né, hélice contínua. Ela chama hélice contínua monitorada porque no computador de bordo lá do equipamento eu consigo controlar a pressão no qual é injetado o concreto, velocidade de subida do trado, né, rotação, que é o torque, a velocidade de rotação e o avanço, né, conforme eu vou avançando com a profundidade. E aqui tem um esqueminha, mais ou menos, da estaca, né, como é que ela fica ao longo aí da profundidade. Então, esse tracejado seria o formato ideal, né, certinho, mas acaba que extrapola um pouquinho, sempre ficando um pouco maior do que o planejado. Em relação de segurança, isso é favorável para a gente, né, porque te aumenta a seção de concreto. Tudo bem? É isso. Até uma próxima aí, meus contatos, qualquer dúvidas, mande um e-mail, né, ou me manda uma mensagem aí na rede social. Até a próxima.